Olá, seja muito bem-vinda, você que chegou até aqui com a intenção e com a garra, a força, a coragem para abrir uma micropadaria artesanal na cozinha da sua casa, ou para você que já tem um negócio e quer otimizar, organizar, melhorar o seu faturamento, vamos começar a nossa aula. Então, esse é o mini curso Como abrir uma micropadaria artesanal na sua cozinha, e essa é a primeira aula do mini curso que eu vou mostrar para vocês o passo a passo para transformar a ideia em realidade. Primeiro, deixa eu contar uma história para vocês. Bom, primeiro, meu nome é Cristanil, né? Vocês já devem ter me ouvido falar que eu sou padeira e profissional de marketing. O que que isso quer? Por quê, né? Os dois. O que que acontece? Primeiro, eu sempre trabalhei com marketing, fiz gestão de grandes fortunas, de grandes dinheiros e de verbas, de budget de marketing. Trabalhei em banco, em empresa de serviço e depois eu saí desse mercado gigantesco e fui trabalhar num restaurante, fui ser gerente de uma rede de alimentação saudável. E foi quando eu descobri o mundo do empreendedorismo, porque eu tratava direto, né, com os sócios que eram os empreendedores. E já comecei ali a ficar encantada por esse negócio. E o que aconteceu? Eu sempre fui apaixonada por gastronomia também e eu tratava isso como um hobby. Até que em 2013 eu decidi fazer um curso de gastronomia, inclusive por hobby, porque eu estava meio deprimida, estava me sentindo bem, falei, vou fazer alguma coisa por mim, uma coisa que eu gosto de verdade, e fui fazer gastronomia. E eu falo que por causa disso, a cozinha me salvou não só uma vez, que é o caso agora da Pão no Bairro, como também em 2014, quando eu estava grávida do meu segundo filho, eu trabalhava como PJ para uma empresa de tecnologia, eles encerraram o meu contrato e eu corri para a cozinha, né? Comecei a trabalhar com serviço de buffet, abri a personal cook, tive banca de comida tailandesa, comida oriental nas feirinhas gastronômicas que estavam bombando aqui em São Paulo. E depois meu filho nasceu, eu fiquei um pouco ainda fazendo isso, né, o serviço de buffet, até que eu voltei, fui pelo caminho que eu achava mais seguro na ocasião e voltei para a área de marketing. E eu estava trabalhando com isso, com a minha consultoria até o começo da pandemia. Só que o que aconteceu? Nos primeiros 15 dias de quarentena, em março do ano passado, eu perdi todos os meus clientes de marketing e fiquei completamente desesperada. Eu falava, bom, de onde vai sair o dinheiro? Como é que eu vou pagar as contas, né? O que que vai acontecer? E aí, um dia eu rezei, falei, Deus, o que que você quer de mim, né? O que que é para eu fazer agora? Me mostra um caminho. E aí eu falei, vou fazer um pão para minha família. E fui para a cozinha, fiz a minha massa, esperei lá às 12 horas, já era esse pão, que é o pão carro-chefe, né, da Pão no Bairro. E assei o pão, e à noite, assim, eu tava falando com um amigo meu no WhatsApp, e eu falei, peraí. Aí peguei, tava na hora de cortar o pão, já tinha esfriado um pouco. Aí eu liguei a câmera, né, cortei o pão, mandei pra ele. Eu falei, olha o que eu acabei de fazer. Ele falou assim, nossa, Cris, o que que é isso? Eu quero comprar esse pão aí. Manda aqui em casa, eu quero esse pão. E aí eu falei, deu um estalo, eu falei, isso era dia 20 de março de 2020. Eu falei, beleza, eu vou fazer esse pão. Vou fazer esse pão, vou oferecer esse pão, vou vender esse pão. Esse pão, um pão. E aí foi o que aconteceu. Aí, durante 5 dias, eu corri atrás de. Tava tudo fechado na época, não tinha loja de embalagem. Tipo, eu improvisei com o que tinha em casa. Eu tinha um rolo de papel craft, cortei em pedaços, coloquei no forno para esterilizar o papel. Eu tinha luva, tinha touca, as coisas todas de quando tinha feito eventos e as festas anos atrás, 2015, né? Muitos anos atrás, 2016 até. Bom, enfim. E aí. é, eu anunciei, eu mandei, tinha um grupo da rua, né, do WhatsApp, da rua que eu morava, e eu mandei aquele mesmo vídeo que eu tinha mandado pro meu amigo e falei, gente, estou pensando em vender isso, o que que vocês acham? Aí as vizinhas já começaram a responder, eu quero agora, estou sem ir para a padaria, a padaria não tenho coragem de ir na padaria. É, e aí eu decidi fazer uma coisa desde o primeiro dia de entrega, que era o quê? Entregar pão quente para as pessoas, porque eu pensei, tá todo mundo preso em casa. As pessoas, a gente só ouvia isso, que não pode se encostar, as pessoas não podem se abraçar. A gente nem sabia na época quanto tempo ia durar. Eu falei, eu vou entregar o pão quente porque é como se fosse um abraço, né? Porque o cheiro do pão que acabou de sair do forno, quentinho e tudo mais. E eu comecei a entregar para as minhas vizinhas, eu mandei no grupo de amigas, de mães da escola, saí, coloquei no meu perfil do Facebook, e aí quando eu vi, no primeiro dia, né, que eu vendi 6 pães, eu vendia cada um por R$ 10, eu faturei R$ 60 no primeiro dia,
E eu achava que eu tinha várias limitações de produção, porque eu só tinha o forno doméstico, então eu reclamo, resmungava, porque eu não tenho um forno profissional, porque eu não tenho pote suficiente, porque cada receita de pão eu fazia num pote, assim, então eu falava, eu tenho 10 potes, então eu posso fazer 10 pães, quanto tempo eu vou demorar para fazer 10 pães? Mas será que compensa? Como vai ser a conta de gás? E de luz, e a geladeira que eu faço? Enfim, naquele mês de março, meu faturamento foi vendido dia 25 até o final do mês, R$ 60 na primeira semana, 80 na segunda, 100 na terceira, e o negócio só começou a crescer, só foi crescendo. E aí, no mês de maio, que teve já o Dia das Mães, eu já faturei R$ 4.500. E o negócio continuou subindo, até que eu cheguei, assim, trabalhando. Depois eu conto para vocês o horário, como é que eu fazia meu trabalho, considerando que eu tinha as coisas da casa para fazer, né? Eu sou dona de casa, tinha um filho em casa, estava todo mundo em casa, tinha que fazer comida o tempo todo, limpar a casa, enfim, todo o processo que tinha que acontecer na casa era a minha empresa, a Pão no Bairro, que nem tinha nome ainda no começo, mais as tarefas domésticas. E ali eu comecei a. Só que desde o primeiro dia, o que acontece? Desde a primeira semana, como eu tenho essa formação em marketing, essa bagagem toda, eu falei assim: eu não tinha opção, né? Eu vou me dedicar 100% a isso e isso vai ser o meu negócio. E eu vou fazer esse negócio se dar bem e isso vai crescer. E isso aqui vai ser, vou construir uma marca, eu não vou só vender pão. Sempre tive essa clareza, assim, desde a primeira semana. Aí veio o nome, o logotipo, comecei a fazer comunicação, comecei a estruturar a marca, né, como é que ia ser, que cor que ia usar, como é que ia ser a comunicação, que discurso que ia ter, enfim, todas as coisas que eu sabia fazer de marketing. E dali para frente eu comecei a faturar, em média, R$ 7.000, assim. Então, o que acontecia era só eu divulgar, e vou contar para vocês em outra aula como é que eu fazia isso, era só eu divulgar, vendia. O que eu tinha para vender, vendia, faltava pão, eu não tinha pão suficiente para entregar para as pessoas. E faturava isso, né? A média era R$ 7.000, então variava de 5, 5.500, 6, 7, 8, 9, enfim. Só crescia o faturamento. Fazendo tudo sozinha, inclusive lavando a louça, fazendo compra, fazendo entrega, todo o processo sozinha. Não é que eu me vanglorie disso, eu não acho, como eu sou, eu consigo fazer tudo sozinha. Eu preferia ter ajuda, sim, óbvio, mas eu só quero mostrar para vocês que é possível. E se você tiver uma pessoa para te ajudar, é muito mais fácil, né? Uma ou duas pessoas, quem sabe uma equipe para te ajudar. Enfim, e aí foi assim que surgiu a Pão no Barro e assim que eu comecei a fazer pão. E aí eu queria até já responder uma pergunta, porque teve uma pessoa que colocou lá no formulário, se eu gosto do que eu faço, se eu gosto de fazer pão. Gente, eu amo fazer pão. Eu amo o cheiro do pão pela casa, eu amo o cheiro que depois, no começo, quando você coloca para fermentar, não tá cheirando bem, eu não gosto daquele cheiro, acho que ninguém, cheiro de farinha com água. Mas passou 10 horas, 8 horas de fermentação, que já subiu, que as leveduras já trabalharam, aquele cheiro de azedinho que fica, sabe, do fermento. Já sou apaixonada, desde esse cheiro até a entrega final. Eu recebi tanta mensagem, assim, sempre recebi, né, muita mensagem de gente emocionada, principalmente os pães de presente, né, gente que morava fora do Brasil, que mandou para os parentes aqui que estavam aqui, né, fechados, enclausurados, que ninguém sabe quando vai ver de novo. Tantas mensagens emocionantes de gente realmente emocionada. Então, não só o processo de fazer pão para mim é apaixonante, ver o pão saindo do forno, sabe? Aquele cheiro que fica na casa, enfim, é um perfume, não é um cheiro, é um perfume. E até a entrega final, né? Até a devolução dos clientes é um negócio maravilhoso, que eu espero que todos vocês possam compartilhar e sentir também. E foi assim que eu comecei a Pão no Bar. Eu tô com uma apresentação aqui, por isso que eu vou baixar o olho de vez em quando, tá? E eu queria falar para vocês alguns motivos, né? Por que abrir uma padaria, uma micropadaria na cozinha da sua casa? Primeiro que você tem essa questão que eu já postei algumas vezes do baixo investimento inicial. Você vai trabalhar com o que você tem. Você vai usar o seu fogão, a sua pia, a sua bancada. Você vai acabar consumindo toda a sua casa usando a sua mesa de jantar, né? Para fechar as embalagens, por exemplo. Você precisa, o que se você não tem, o que você precisa ter? Uma balança digital, um termômetro de forno, que isso agiliza muito a produção, até para você conhecer melhor como funciona, e uma batedeira com gancho, né? Eu uso a KitchenAid, eu não tenho a amassadeira, eu fui ver, inclusive no começo eu fui ver vários equipamentos, porque como eu falava, não tenho forno profissional, não consigo fazer quantidade, preciso aumentar minha produção para compensar o gás e tudo mais. Então, eu fiz vários orçamentos, eu fui visitar showroom que estava aberto, né, desses fornos de lastro grandes, com vapor e tudo mais.
E eu cheguei à conclusão que eles não cabiam na minha cozinha, não tinha espaço físico para caber. E eu fiquei durante um ano, exatamente um ano de pão no bairro, usando exclusivamente, faturando isso que eu falei para vocês, os fogões que eu tinha, que eu tenho em casa. Que é um fogão de 5 bocas, aquele de forno duplo, e um fogão de 4 bocas que um amigo meu me deu, porque eu falava assim, porque eu não consigo mais usar o mesmo amigo do pão, lá que falou que iria comprar. A minha tatuagem apareceu aqui, Let's Cook. Então, e esse meu amigo ele tinha um fogão sobrando de 4 bocas, e foi lá que eu comecei a fazer os doces também. Eu aumentei o cardápio fazendo os doces porque eu tinha um fogão a mais. Mas dá para fazer, tá? Sem ter dois. Mas o ideal é ter pelo menos um fogão de 5 bocas, porque você aumenta a sua produção. Mas se tiver de 4, você tem que trabalhar com o que você tem. Batedeira com gancho e é tudo enxoval que a gente precisa ter para uma cozinha, né? Que é bolsa, espátulas, colheres, luva, papel de o silpar, o fouet, embalagens, itens de limpeza. Então, não é um investimento que você precisa já sair de cara comprando um forno de 8, 10 mil reais, ou 12 mais. Você precisa ter uma amassadeira. Essa batedeira, eu acho ideal, né? Porque ela é fixa, ela é presa, você bota a massa lá e vai embora. Ela não sai voando da mesa, coisa que as batedeiras comuns fazem, porque ela é uma batedeira pesada, ela custa R$ 2.500. Se você vai fazer um investimento desse valor para um negócio, é um investimento inicial bem baixo. A gente está falando de grandes fortunas, grandes quantias. Bom, o que mais que acontece? Por que é legal abrir uma micropadaria em casa? É um mercado amplo, a aceitabilidade dos produtos é incrível, é um produto de consumo rápido, as pessoas consomem hoje, consomem amanhã, ou hoje e depois de amanhã, ou daqui na semana que vem. É uma compra recorrente, não é uma coisa que você... Eu lembro que até no começo teve uma amiga minha que ficou desempregada, e eu falei para ela, vem trabalhar comigo. Ela falou, não entendo nada de cozinha, não sei, imagina, nunca vou saber fazer pão. Eu falei, você vende o pão para mim. Ela, mas como assim vender pão? Eu falei, pão, você está vendendo pão, não é a coisa que é para ser mais difícil da face da terra. Eu cuido dessa outra parte, eu faço a produção e você vende o pão para mim, que é fazer a divulgação, cuidar do feedback, do relacionamento com o cliente e tudo mais, porque tem tudo isso, tá, gente? Não pensa que é só, tipo, vou assar o melhor pão da minha vida e as pessoas vão comprar porque elas vão saber que eu estou dedicada. Não, tem que contar para as pessoas, isso é a base da comunicação. E a vantagem de trabalhar em casa, né, para qualquer profissão, o que a gente viu agora, que é a flexibilidade de você conseguir se organizar seus horários, organizar sua produção de acordo com as demandas que tem na sua casa, né, com os horários que você tem em casa. Eu, por exemplo, assava pão das 4 da manhã às 9, 9h30, 10 horas, aí despachava os pães para entrega, ia lavar a louça, cuidar do almoço, não sei o quê, e aí 2 horas eu tirava um cochilo, porque tinha acordado às 4 horas da manhã, e depois eu ia fazer a pré-produção do dia seguinte. Aí ficava das 4, entre 5 horas, 5 e 8 horas fazendo a pré-produção. E aí era assim a rotina. Plom, 4 horas estava acordada, 2 horas dormia, blá, 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 enfim. E assim que eu fazia todos os 40 pães por dia, mais cinnamon rolls, enfim, todo o meu cardápio. Ou você pode estar só ligado, né? Que você precisa fazer uma renda extra, tipo, porque você quer abrir uma padaria. Só um minutinho. Nossa, cada vez que eu bebo água, eu espirro. Necessidade de fazer uma renda extra, ou conseguir mudar de trabalho mesmo, conseguir um trabalho, abrir um negócio novo e ter uma renda permanente constante, né? E já aproveitando, teve uma pessoa também que perguntou, eu vou respondendo as perguntas que eu vou lembrando aqui, né, durante a aula, teve uma pessoa que perguntou também no formulário, como é que faz se ela tem um trabalho CLT integral? Final de semana. O que você consegue trabalhar com isso é fazendo coisas aos finais de semana, mas eu recomendo que você faça um dia do final de semana, porque você precisa ter um dia de descanso, tá? Isso é regra de vida para todos os seres vivos. Não vai trabalhar 7 dias seguidos sem nunca descansar e tudo mais. Faz pão aos sábados, vende aos sábados, programa uma transição se você vê que esse é o negócio da sua vida. Combinado? Então vamos lá, estou aqui mudando de slide. Mas aí eu queria falar um negócio para vocês. Todos esses motivos que eu falei de por que abrir uma micropadaria são razões, são motivos racionais. Mas eu queria falar para vocês do que é o que me convence, que é muito além da razão. Racionalmente a gente sabe que é produto de consumo rápido, que é fácil vender, que o investimento inicial é baixo, eu preciso fazer dinheiro, eu tenho que pagar boleto, né? Enfim. E eu sei fazer pão, então é isso que eu vou fazer. Mas para mim, eu vejo como uma oportunidade muito maior do que essa, muito maior, que é para mim, foi a minha oportunidade, pode ser a sua também, de colocar um produto
realmente bom no mundo, de entregar uma das melhores, um alimento que é milenar, feito pelas suas mãos, com a sua energia, com a sua garra ali. E é isso. Eu recebi a mensagem escrito isso também. Eu consigo sentir a sua força aqui dentro desse pão. Me dá até vontade de chorar, gente, porque essa jornada, para mim, do ano passado, né, e tudo que a gente viveu, e todas as angústias que ainda estão acontecendo, mas enfim, a gente já sabe como é, pelo menos. No ano passado a gente nem sabia como seria, hoje a gente já sabe como é ficar em casa, como é as restrições que a gente tem para sair na rua e tudo mais. Então, eu pensava exatamente isso. Eu rezava, fazia uma oração antes de entrar na cozinha, agradecia a Deus por aquela oportunidade que eu tinha, né, que eu estava tendo, e agradecia pelas pessoas que tinham comprado pão. Eu botava muita fé, muita energia naquilo para dar certo de verdade. Na verdade, eu nem imaginava que não fosse dar certo, porque eu falava, eu tô me entregando de tal maneira que não tem como isso aqui dar errado, assim, não tem como, isso aqui nasceu para dar certo. Eu acho que isso faz muita diferença, tá? Outra coisa para mim que fazia muita diferença é que era uma oportunidade para eu entregar amor e alegria na casa das pessoas. A mesma coisa que eu falei antes, né? Que é a questão da energia. Para mim foi uma oportunidade de construir uma comunidade com os meus valores, sabe? A minha política, as minhas políticas de negócio, as minhas crenças. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês está embutido na marca, né? Na Pão no Bairro. Não é uma coisa desvinculada dela. Está no meu discurso, está na sacola que eu escrevo o recado, está na maneira como eu lido com os clientes no WhatsApp, como eu reajo a reclamações, porque elas acontecem. Está imbuído em todos os lugares, assim, as minhas crenças, os meus valores, a alegria que eu quero colocar no trabalho. E tem, para mim, uma das coisas que é mais incríveis, eu já fui demitida algumas vezes em alguns trabalhos, e para mim, é a oportunidade de criar um negócio e ter um negócio que é meu, que a responsabilidade sobre o resultado, a responsabilidade sobre a produção é minha. Eu decido quantos pães eu vou vender, eu decido como eu vou produzir, eu decido que dias eu vou vender. A regra do negócio é minha, pode ser sua também. E é incrível isso, você ser responsável pelo seu trabalho, pelo seu retorno. Para vocês terem uma ideia, no ano passado eu paguei muito mais conta do que eu já tinha pagado nos últimos anos. Assim, eu paguei contas, o financiamento do carro que eu nem conseguia pagar antes com meus rendimentos de consultoria de consultora de marketing. Veja vocês. E eu defino, na verdade, eu acho, eu acredito que isso tudo é exatamente por causa da entrega. Então, para mim, o que vai muito além das razões, dos motivos, das razões racionais, né, dos motivos racionais, é a oportunidade para mim, foi para mim, né, desde o começo, de seguir a minha paixão. Eu falei para vocês que eu sempre fui apaixonada por gastronomia, só que eu tinha medo de me dedicar, de me entregar. Então, eu nunca tinha me entregado de verdade, sabe? Eu falava assim, isso aqui é um paliativo, sabe? É uma coisa que eu vou fazer porque eu fui demitida ali. Eu vou cuidar desse evento porque eu não tenho nada para fazer. E eu não posso ficar sem trabalho. Mas quando eu realmente me dediquei ao negócio, quando eu realmente segui a minha paixão, que é a gastronomia, o negócio deu certo. Então, você precisa realmente se dedicar, você precisa ter essa clareza na sua mente que a dedicação que você tem, o empenho que você coloca no negócio é o que vai. Deixa eu beber uma água. É diretamente proporcional ao resultado que você vai ter em qualquer coisa na vida, mas principalmente no negócio. Então, se você vai entrar nesse curso ou numa. Por isso que eu perguntei lá também, qual é o seu. De 0 a 10, quanto você quer se dedicar a esse curso? Para você pensar. Porque se você vai se dedicar. Desculpa. Aí, gente. Se você vai se dedicar meia boca, se você vai se dedicar um pouquinho só, se você vai se dedicar quando der, não vai funcionar, sabe? A dedicação que a gente tem, eu não estou falando só de trabalho em si, eu estou falando da mente, do pensamento, sabe? Do quanto você vai desejar que aquilo aconteça e se colocar a serviço. É aí que funciona para tudo, tá? Se não for isso, eu espero que você descubra outra coisa que é o que você vai se dedicar na sua vida. Então vamos lá, quais são os passos para você tirar a ideia, fazer a ideia se tornar realidade? Primeiro, você precisa encontrar qual é a sua especialidade, qual o seu carro-chefe. Eu separei aqui, eu assei um pão aqui, especialmente para essa aula. Ele está aqui do meu ladinho.
para mostrar para vocês o meu carro-chefe. Tenho tanto orgulho dele, gente, ó. É o pão italiano, redondinho. Deixa eu pegar ele aqui que dá para vocês verem melhor. Ó. Ui, pão de fermentação lenta, 12 horas de fermentação, lindão. Foi o primeiro pão que eu comecei a vender, o pão que eu cortei para um amigo ver, que gerou as primeiras vendas. E ele é derivado de tudo isso, na verdade. Todos os meus pães são derivados desse. E o que eu vendi depois dele? O que compôs o meu primeiro? Primeiro eu vendi só esse pão por 2 semanas, depois eu já incluí a calabresa nele, aí virou italiano com calabresa, aí enfiei a focaccia também, que é de origem italiana. Eu sei que não parece, olha para minha cara, mas metade da minha família é japonesa e a outra metade é italiana, tá? Descendente italiano. Eu tenho isso na origem, né? Eu falo alto. Vocês já viram, né? Eu tô aqui gesticulando sem parar, então eu não sou uma japonesa muito quietinha. E a gente tem, eu incluí a focaccia e depois o cinnamon rolls também no meu cardápio. Então, o meu primeiro cardápio que existiu pelos primeiros 2 meses era isso que tinha. Aí chegou no Dia das Mães, lembra? Eu comecei em março, abril eu fazia esses 4 pães. Aliás, é o italiano, a focaccia de alecrim, só de alecrim, o italiano com calabresa e os cinnamon rolls. E no Dia das Mães eu comecei a fazer os amanteigados também, porque eu coloquei nas cestas de Dia das Mães, amanteigados de limão. Só que dali para frente eu comecei a incluir outros produtos também, derivados desses, tá? Do filhote. Qual é o segundo passo? Você definiu qual é o seu carro-chefe, assim, pensando, voltando só um pouquinho. Se você pensar no seu carro-chefe, né, no produto que você quer vender, o que é o mais importante para você, o que você tem que pensar? O que você gosta de fazer e o que você gosta de comer, porque isso é muito mais fácil de vender, tá bom? Eu, por exemplo, tentei vender em janeiro, enfiei na minha cabeça assim, porque agora é janeiro, as pessoas não vão querer comprar pão italiano, porque todo mundo quer emagrecer em janeiro e tudo mais, vão fazer pão no carb. Gente, fracasso, não tem nada a ver comigo. Não tem, assim, eu vendi um kitzinho, mas era um negócio assim, que não tem nada a ver com o meu negócio, com a minha crença de valores. Eu tentei, assim, pensando só, foi o medo que me fez, o medo de não vender, que me fez, eu perdi tempo, que me fez incluir esses produtos no cardápio, mas eu só perdi tempo. Porque para mim, o produto low carb, ele não usa farinha, ele não tem glúten, então não é nem pão, então não pode nem estar no cardápio da pão no bar. Não tenho nada contra, tá? Não tem nada a ver com o meu negócio, mas eu acho que se você se dedicar, tem um mercado gigantesco, muita gente me pedia isso, inclusive, por isso que eu tentei fazer, mas não é a minha. Eu também não sou do levain, tá? Esse pão é feito de fermentação lenta com fermento biológico. Não faço pão com levain, já respondendo algumas pessoas que colocaram também que querem aprender a fazer levain, usar levain, não sei o quê. Peraí que entrou um negócio aqui. Pronto. Não sou do levain. Segunda coisa, definir o seu carro-chefe, o que você vai fazer? Você vai verificar a facilidade de acesso que você tem aos insumos. Eu estou contando para você exatamente o que eu fiz naqueles 5 dias, do dia 20 ao dia 25, para sair daquele primeira divulgação que eu fiz para o meu amigo até a primeira venda. Então, o que eu fiz? Falei assim, o que eu preciso? Farinha, água, fermento, potes, de potes, e não sei o quê. Fui procurar o que tinha em volta, o que tinha perto, o que estava aberto, o melhor preço que eu podia pagar, né, pelos insumos, embalagem e tudo mais. Então, eu fui para quem que eu ia entregar? Qual que seria a minha área de entrega para poder o quê? Buscar no Facebook meus amigos, buscar no WhatsApp, ver a minha rede de contato e saber para quem eu tinha que divulgar, né, dependendo da região. Então, o segundo passo, verifique a facilidade de acesso a insumos e qual vai ser a sua distribuição, a sua área de entrega, tá? Primeiro passo. Depois eu vou passar tudo direitinho, passo a passo para vocês. Isso aqui eles são, tá? Terceiro passo, você tem que fazer pesquisa. Você tem que pesquisar os concorrentes na região, ou não, até mesmo não precisa, porque é bom você ver o cardápio dos outros, que produtos eles vendem, qual o preço praticado. E deixa eu contar uma coisa para vocês. A gente está a gente está falando de micropadaria artesanal. Seu concorrente não é a padaria do seu Joaquim. Seu concorrente não é o supermercado. A padaria do supermercado. Eu estou falando de de padarias artesanais que tem a mão do artesão, que tem a energia da pessoa, que trabalha um processo diferente de produção, que é mais lento, que demanda mais tempo e isso tem um preço. E não é a demanda do pão francês, que é muito mais rápido de fazer. Combinado? Então, quem são seus concorrentes? São os artesãos de pães. Esses.
Então, procura referência, e você vai procurar referência de concorrente e como eles se comunicam. Olha lá como ele manda o cardápio, olha no Instagram como é que ele divulga. Se tem uma lista de transmissão, se enfia na lista de transmissão para você saber como as pessoas fazem, porque você está tentando entender como que é o mercado na sua região. Quarto passo, defina o seu cardápio e a sua capacidade de produção. Então, por exemplo, eu contei para vocês, eu comecei vendendo na primeira semana, primeiras 2 semanas, só o pão italiano. Depois eu incluí o italiano com calabresa. Você pode começar com um pão só. Só que você já tem que ter uma clareza de como isso vai crescer. Por quê? Porque o sortimento de produtos te traz a possibilidade de crescimento, de vender para outras pessoas, de atingir novos públicos. Então, quando eu comecei a vender o italiano com calabresa, nossa, bombou o negócio, porque tinha muita gente. É um pão maravilhoso, né? Assim, é um negócio incrível. O perfume que ele tem também, junto com a calabresa, é um negócio incrível. Então, chegaram muitas pessoas que nunca tinham ouvido falar de mim. Eu divulguei no grupo do bairro, e aí entrou. Até então, era muito engraçado, porque eu só tinha vendido para mulheres, porque eu tinha divulgado para o grupo de mães, eu tinha divulgado para as minhas amigas, então só entrava mulher, só comprava mulher o pão italiano. E quando entrou com calabresa, não é que mulher não coma, mas bombou de homem comprando, assim, de nossa, quero 2, 3 pães desse daqui. Ah, quero mais. Tem mais para tarde? E aí depois eu inseri a focaccia e o cinnamon rolls. Então defina qual vai ser o seu cardápio. Já vai pensando, não precisa ter a clareza dele agora nesse momento, mas você precisa já saber como é que você vai evoluir na sua produção, para pensando em atingir novos públicos. Dentro do seu, mantenha o seu nicho, né? Se você vai fazer low carb, fica no low carb. Se você vai fazer pães de fermentação natural, fica no pão de fermentação natural. Mantenha dentro, fica dentro do seu nicho. O quinto passo, o que você vai fazer? Calcular o seu custo. Você vai fazer uma ficha técnica. O que é isso? Se você não sabe usar Excel, você vai pegar um papel, escrever o nome do produto. Então, pão italiano. Quais são os ingredientes que ele tem? Farinha de trigo, quanto que vai? Água, quanto que vai? Fermento, qual a quantidade? Água e sal, quanto vai? Aí você vai colocar na frente a quantidade e vai fazer o cálculo do custo. Você já pesquisou os insumos, já viu quanto é? Então você vai fazer o cálculo de quanto custou, uma regra de 3. Quanto custou isso? Vai colocar ali o valor das embalagens que você vai usar. Se você não tem definido, coloca a embalagem tem que ser no máximo 1,20, no máximo 1,20, tá? R$ 1,20, não vai passar disso. A não ser que você vai fazer cesta e aí você cobra o valor da cesta. Colocando margem em cima também. Você tem que ter o custo da sua, coloca um valor em cima, que você ainda não sabe, você ainda não cozinha, você não sabe quando vai ser o consumo de gás. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A conta de gás da minha casa, eu já fazia comida todos os dias. A conta de gás era R$ 60, era gás encanado, gás de rua. Era R$ 60. Ela subiu nos meses que eu tive mais produção, que eu tive produção 22 dias do mês, em 2 períodos, para R$ 300. Então você consegue calcular mais ou menos a proporção do gás que você vai gastar. Se você ainda não tem isso, se acalme, mas já sai anotando quanto foi o consumo médio dos últimos meses, tá bom? Bom, calculou o custo, precificou, e agora você vai fazer o quê? Você vai determinar qual vai ser o seu. Eu estou no passo 5 ainda, tá? Determinar o seu canal de pedidos, né? Então, como que vai ser? Pelo WhatsApp? Vamos, né? O WhatsApp é muito melhor, muito mais seguro, muito mais preciso, mas já coloca uma foto bacana no seu WhatsApp, muda a mensagem lá, falando que você, da sua descrição, falando o que você faz, como é que faz para pedir, coloca alguma informação ali. Pode ser seu WhatsApp pessoal, tudo bem, mas não vai colocar aquela foto que você está descabelada, aquela foto de desenho animado, sei lá, foto da criança. Não, coloca uma foto sua, mais formal ou menos formal, mas enfim, tem que ser uma coisa que mostra que você está mudando, porque as pessoas têm que saber e têm que encontrar você de alguma maneira. Você determinou seu canal de pedido e agora você escolhe sua forma de pagamento. No começo eu fazia pelo PayPal, não tinha Pix ainda, como é que chama? Transferência direta ou dinheiro. Hoje você pode ter o Pix, que é muito mais fácil, mas já tenha anotado no seu bloco de notas ou em alguma mensagem quais são os dados, porque você tem que passar isso rápido para o cliente, não fica esperando, não fala vou mandar depois, porque começa a entrar mensagem de pedido, tem pedido que fica lá embaixo, você acaba perdendo a venda. Já me aconteceu isso, tá? Não é legal. Isso é o que a gente chama de deixar dinheiro na mesa, tá deixando de fazer pedido. E aí a gente chega no sexto passo, que é o quê? Ofereça, venda, venda. A gente chegou na hora da venda. Então você fez tudo isso, terminou o preço, já sabe como vai pagar, qual é o seu carro-chefe, qual é o seu produto.
Pensou no seu cardápio e pensa, seu cardápio não precisa ser ter um layout maravilhoso. Você fala, você mexe no Canva. Não precisa fazer um cardápio maravilhoso. Você escreve o que que é, coloca uma foto do seu produto, manda para as pessoas. E aí o sexto passo é o quê? Ofereça a venda. Venda. Faça a primeira venda. Por quê? Porque, anote isso aí, uma ideia só se torna realidade quando ela chega no mundo. Enquanto ela não chega no mundo prático, enquanto ela não está acontecendo, enquanto ela não é uma venda, nesse caso, ela é uma ideia. Então, como que é o passo a passo para você se transformar a ideia em realidade? É você sair do mundo das ideias e fazer uma venda. Nem que seja uma venda, nem que seja 5 vendas para os seus vizinhos, para sua família. Não estou falando para você ficar distribuindo pão, tá? Eu já vi gente que faz isso. Ah, eu vou dar o primeiro pão que depois a pessoa compra de mim. Começando errado. Faz o pão, ofereça e venda. Venda, ok? Assim a sua ideia está se tornando realidade. Porque se você começa a ficar dando pão, as pessoas acham que você tem que fazer isso sempre. Somente parente. Bom, então a gente tem aqui a nossa lista de tarefas, né? Então vamos repassar, vamos recapitular. Primeiro, qual será o seu carro-chefe? Qual será o seu produto? Segundo, encontre os fornecedores na sua região e defina a sua área de entrega. Terceiro, pesquisa seus concorrentes, o cardápio deles, defina suas referências, quem você admira, quem você tem como referência. 4, defina o que você vai vender e quanto você consegue produzir por dia, né? Você tem que ter já essa clareza. Calcule custos, precifique, defina sua forma de pagamento, seu canal de pedido e venda. É isso. Tirou a ideia da realidade. Tirou a ideia e trouxe para a realidade. E agora, você que ficou até aqui, você aqui, ó, que ficou até aqui, eu vou lhes contar o segredinho que eu preparei para a próxima aula. Muita gente, mas muita gente, praticamente metade das pessoas que responderam à pesquisa, colocaram ali que não fazem pão para vender, que nunca assaram pão, ou enfim, que não tem uma receita de pão. Então, eu vou lhes adiantar uma parte do que é o curso completo, né, do como abrir uma micropadaria na sua cozinha, que é o meu método, né, com as minhas receitas e tudo mais. E na próxima aula, do dia 14, eu vou mostrar para vocês o pré-preparo do pão semi-integral, porque também teve pedido de pão integral. E eu sei que para quem já faz pão, o semi-integral é mais complicadinho. Então, a gente vai fazer o semi-integral, o pré-preparo do semi-integral na aula do dia 14 e o preparo, modelagem e forneamento na aula do dia 16. Por essa vocês não esperavam. Então teremos pão, assim, então a gente vai terminar esse mini curso já com pão pronto para você vender. O pão integral, ele tem um mercado gigantesco, as pessoas são apaixonadas, por quem ama pão integral, ama pão integral, eu sou amante do pão integral também, e é como se fosse a mesma receita, o mesmo formato desse aqui, vamos vê-lo de novo. Oh! É a mesma receita desse daqui, só que com farinha integral. Então, eu vou colocar no grupo para vocês a lista de ingredientes, né, o que vocês precisam comprar e o que precisa ter de equipamento para assar esse pão. E a gente vai fazer o pré-preparo junto com o conteúdo que já está preparado para a aula, tá? Então, me aguardem, no dia 14 teremos pão. E muito obrigada por estarem aqui presentes, por assistir essa aula. Eu adoro dar aula. Inclusive, eu fiz mestrado, não falei, né? Fiz mestrado em comunicação semiótica porque eu queria ser professora. Cheguei a dar aula em algumas universidades, tinha 20 e poucos anos. Então, eu gosto muito desta troca e dessa presença. E se aguardem a aula 2, que qual é o tema? Por que o seu pão? Por que o cliente vai escolher o seu pão e não, com tanto pão, todo mundo vende pão, né? Por que vai escolher o seu pão? Atraia e encante os seus clientes. E, além disso, a gente vai fazer o pão semi-integral. Beleza? Muito obrigada pela sua presença. A gente se vê. Aproveita essa aula, ela vai ficar disponível até o final, até o último dia do curso, tá bom? Mas vamos ver, né? Até mais.